Fala, meus amigos, beleza? Deixe o like, ative as notificações, inscreva-se aqui no canal, eu tenho certeza de que você vai gostar muito, porque a gente continua falando aqui sobre o novo técnico do Flamengo, Vitor Pereira, mas sem ficar enrolando, né? Tem gente que fala assim, o Vitor Pereira quer reforço aqui, acolá, o Vitor Pereira ainda não pediu reforço. Mas a gente vai abordar características do Vitor Pereira sem preconceitos, tá? E respeitando o jogo. Métodos de treinamento, procedimentos, processos, né? Muita gente até pegava no pé do Paulo Souza por conta da palavra processo, né? E quando isso está embutido necessariamente em qualquer estilo de jogo de futebol, né? De um jeito ou de outro, do mais rudimentar até o mais sofisticado. Então a palavra processo ganhou aí uma conotação meio negativa, né? Mas não é por aí. Saiba que o Vitor Pereira, por exemplo, assim como o Paulo Souza, repito, a teoria é uma, a prática é outra, então não tenham preconceitos, tá? Tentem abrir a cabeça um pouco. Esses caras, além do José Mourinho, talvez seja o primeiro a ter popularizado essa forma de treinamento, tá? Eles bebem na fonte, Vitor Pereira é um dos que mais bebem nessa fonte, né? Assim como o André Vilas-Boas, que era o chefe da comissão técnica do Porto em 2010 e 2011, o Vitor Pereira era um auxiliar que melhorou a qualidade daquele time do Porto, né? Que perdeu um jogo em 2 temporadas do Campeonato Português, evidentemente ganhou os 2 títulos, né? Esses caras bebem na fonte de um camarada chamado Vitor Frade e da periodização tática. É um monstrengo isso aí, é uma coisa muito complexa. Eu vou tentar aqui jogar algumas coisas para vocês compreenderem essa coisa, tá? Esse vídeo tem um oferecimento da KTO. Entre agora no site kto.com, porque literalmente lá, você que gosta de fazer uma fezinha, lá não tem 0 a 0. Não tem 0 a 0, tá? Se você fizer uma aposta e o jogo terminar empatado por 0 a 0, a KTO devolve esse valor para você. Ou seja, não tem 0 a 0 na KTO. Entra agora no site kto.com, coloque o meu cupom Bernardo Ramos, tá? Tudo junto, Bernardo Ramos, meu nome deste canal. E eu vou te dar, além desse benefício que a KTO lhe oferece, eu vou te dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar até R$100, tá? Então, estamos combinados, entre agora no site kto.com e vamos dar um alô também para o professor de guitarra e violão Átila Reis, entrando no site dele, cujo link está na descrição desse vídeo. Você entra no site do professor de guitarra e violão Átila Reis, um músico profissional, formado em música, e você vai marcar uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo por meio do celular de graça. Bom momento, pós-Copa do Mundo, para você aprender criar um novo hobby, tá bom? Bom, vamos lá então falar sobre esse monstrengo chamado periodização tática, né? Que é uma criação do Vitor Frade. O negócio é tão complexo. Vitor Frade, para quem não sabe, é um teórico, né? Que foi auxiliar técnico de vários técnicos que ele escolheu para ser auxiliar. Por exemplo, o Jorge Jesus, né? Um dos que tiveram o prazer de ter Vitor Frade em sua comissão técnica. O Vitor Pereira, né, tem uma entrevista fantástica que ele deu ao 00, e veja, falando de entrevistas antigas aqui, né, não dessas coletivas que ele deu aqui no Corinthians, porque ele falou muito pouco sobre procedimentos, de métodos de táticos, né, porque ele não era perguntado sobre isso. Mas na Europa, principalmente dando entrevistas exclusivas, né, ele sempre foi perguntado e sempre desenvolveu muito bem. Quando você for entrevistar um técnico, se você é jornalista, fale muito com ele sobre tática, porque o cara vai gostar de você, tá? E o Vitor Pereira disse numa dessas entrevistas, ao espetacular site Português 00, dando um crédito aqui, que ele foi estudar na Universidade do Porto, né? Onde Vitor Frade dava aula. E ele falou que no primeiro ano ele não entendeu nada. No segundo ano ele se encantou por aquilo. E no primeiro ano ele ficava ali com a caneta, tal, batendo na mesa, porque ele não entendia absolutamente nada daquilo que estava sendo explicado. É um negócio muito complexo, que passa, sobretudo, por alguns conceitos do jogo de posição, a gente vai falar mais sobre isso, tá?
E eu vou tentar trazer aqui o Bruno Pivetti, que é um técnico brasileiro que é um entusiasta da periodização tática, para ele explicar com mais propriedade do que eu essa história toda. Mas assim, passa pela periodização tática também um conceito, como eu disse, do jogo de posição, que é atacar já imaginando como você vai se defender, defender já imaginando como você vai atacar. Tá? Isso aí é uma interseção, né, da doutrina, dos ensinamentos do jogo de posição versus a periodização tática. Eu acho que não para por aí. Porque a periodização tática, assim como o jogo de posição, tem muito treinamento cognitivo. Tá? Então, assim, a repetição constante de um determinado tipo de trabalho. Por exemplo, né, o camarada, isso o Alex Brito já explicou por aqui, o técnico, o auxiliar, bota lá um cone e um outro objeto, né? E ele fala assim, cone, né? E vai trocando os objetos de lugar. E aí o jogador, depois de um tempo, com fadiga mental, ele já não consegue diferenciar. Para ele, o cone automaticamente está naquela posição inicial. No início ele consegue, pô, fácil, né? Aqui um cone, aqui uma banana, um balde, sei lá. Vai trocando esses elementos, esses objetos de posição. E aí o jogador, ele grita, cone! Ele já joga no balde, por exemplo, tá? Então isso é um treinamento cognitivo. Isso demanda uma concentração muito grande mental, né? Isso a gente fala sobretudo sobre força mental, né? Não necessariamente, longe disso, aliás, né? Ter palestras motivacionais. Força mental é outra coisa no futebol. Ser submetido a um estresse e já saber o que você tem que fazer em determinada condição por meio da repetição de exercícios ao longo dos treinamentos. Repetições extras que podem levar 3, 4 semanas, né? Para que o jogador já consiga, por si, saber aquilo que ele vai fazer no campo, tá? Em determinadas situações de jogo. Isso é sempre levado para o treino na periodização tática. Você não treina ali uma coisa aleatória. Você vai treinar situações de jogo o tempo todo, mesmo nos treinamentos físicos, tá? Então você tem um treinamento físico, você vai jogar com a bola, entendeu? Porque aquilo, de certa forma, vai remeter a uma situação de jogo. Então não é só o treinamento físico, ficar pulando lá, correndo. Não, o camarada vai ter a bola no pé para fazer um treino físico e aquele treino físico vai tentar emular situações de jogo, tá? Também assim, a periodização tática exige que todo jogador seja um pouco técnico, tá? Porque o jogador tem a prerrogativa, por meio desses exercícios, da decisão, né? O que o pessoal fala, tomada de decisão, essa bengala, essa muleta, né, que contamina as transmissões do futebol brasileiro. Aliás, como o Paulo Nunes não sabe nada, né? Assistiu ao jogo entre Espanha e Marrocos. Aquilo é jogo de posição, né? No seu mais puro estado, né? E aí os caras vêm com essa história, né? Precisa ter amplitude, profundidade. Gente, jogo de posição é isso, dentre outras coisas, né? Só um parênteses aqui, né? E então é isso, tá? A gente vai aprofundar mais esse tema aqui no canal, beleza? Saudações, até a próxima, tchau, tchau.